Pessoal, bom dia. Ninguém almoçou, né? Então ainda é bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes por esse início aqui. Então, para todo mundo ter ciência, estamos usando o espaço aqui da sessão clínica, mas é um fórum que a gente já vem planejando há algum tempo de compartilhamento das análises de causa raiz. Então, alguns de vocês já devem ter tido contato, né? Porque a gente, toda vez que tem um evento grave óbito, a gente faz um feedback na unidade. Mas a gente entendeu que era importante a gente ter esse espaço estruturado para compartilhar, porque é uma análise muito rica, muito aprofundada, e a gente entendeu que precisava sair ali da sala e gerar aqui para aberto para a instituição, para todo mundo que quisesse conhecer e entender todo esse processo. E mais do que isso, né, um processo aqui que a gente vem com muita transparência, e eu acho que isso traz a percepção de maturidade institucional da empresa, de trazer essa transparência. Mas, assim como a gente está falando de transparência, é um momento que a gente vai falar de assuntos muito sensíveis e que exige aí toda uma questão de ética e compreensão de todas as pessoas. Ninguém aqui está sendo culpado, então não cabe aqui juízo de valor, por mais que a gente vá falar sobre erros, sobre falhas, mas é um momento importante para a gente gerar aí uma cultura de aprendizado. E aí, como eu falei, a gente vai ter isso bimensal, porque a Denise não me disponibilizou uma agenda mensal. E E eu queria que vocês se sentissem muito à vontade, né? De novo, a gente vai falar sobre assuntos críticos, mas isso aqui é muito mais para ser uma conversa, para a gente compartilhar os fatores que foram identificados, os planos de ação gerados, mas também aberto para que vocês complementem, tá? Sempre cabe ali mais oportunidades e é importante, esse momento é para quem está na ponta, e com certeza vocês vão ver coisas aqui que vocês já vivenciaram ou que já viram acontecer, e cabe muita oportunidade aí com as sugestões de vocês. A gente vai trazer um caso de deterioração clínica, já tivemos outros parecidos, e quem vai apresentar é a analista da qualidade, né, que fez a coleta, e a liderança da área, porque vocês vão ver que quando a gente fala de plano de ação forte, o envolvimento tangível da liderança é uma ação forte. E até para trazer essa questão de cultura de aprendizado, de cultura justa, para vocês receberem essa mensagem direto do líder. Antes de chamá-los aqui, eu vou só contextualizar como que a gente chega aqui. Então, não sei se todo mundo conhece, espero que todo mundo conheça. A gente recebe a notificação, né, pelo sistema de notificação de algum possível dano que foi ocorrido com o paciente, ou qualquer desvio ali do cuidado. E aí, lá na qualidade, a gente faz uma pré-classificação dessa notificação, e entendendo ali que tem um potencial de ser, de fato, dano grave ou óbito, a gente assume e faz esse processo de análise de causa raiz. Então, alguém da qualidade fica responsável, faz toda a coleta de dados no prontuário, é uma busca ali bem exaustiva. Depois a gente entrevista os envolvidos, alguns de vocês já devem ter passado por essa entrevista. É um momento, inclusive, para a gente identificar potenciais segunda vítima, né, profissionais que acabaram desenvolvendo ali sentimentos ruins por conta desse evento. Depois pede um parecer de um especialista na área, para dar uma propriedade mais técnica ali na discussão, e vai para o comitê que faz a discussão dessa análise. E aí, com isso, gera toda a análise que vocês vão ver aqui, e depois a gente desdobra aí o plano de ação. E esse caso especificamente, vocês vão ver que ele não foi classificado como óbito. A paciente ela evoluiu a óbito, teve o desfecho, mas é possível disso acontecer, tá? O óbito não ter relação, por mais que tenha acontecido uma falha ali. Esse caso foi considerado que foi uma evolução natural da doença, e aí não é classificado como evento adverso, ou seja, não era evitável, mas mesmo assim, a gente teve oportunidades relevantes que não podem acontecer. Então, é como assim, o óbito não foi causado por isso, por sorte, porque nós tivemos fragilidades no processo e isso poderia ter contribuído. Então, a gente utiliza esses casos mesmo assim para compartilhar aí os aprendizados. E aí, como eu falei, eu queria que isso aqui fosse uma conversa muito tranquila, não é para ser uma reunião técnica ou científica, que a Denise não me escute, mas muito mais aqui para a gente levar esse momento de aprendizado e compartilhamento. Vou chamar aqui, então, a Evelyn, depois o Lu assume aí como liderança da área. Boa tarde, pessoal. Então, vou apresentar um pouquinho para vocês o caso. Como a Mai falou, a gente faz todo um levantamento de evidências, né? E as evidências vêm de diversos locais. Então, vem do prontuário, vem a partir de anotações, das entrevistas, de análise de imagens, então, de câmeras. Então, são diversos locais onde a gente precisa buscar aí essas evidências, tá?
Então, relacionado ao nosso paciente, é o senhor RS, ele tinha 59 anos, e aí o nosso problema, o nosso incidente foi esse atraso na identificação da deterioração clínica. De antecedentes, esse paciente já tinha uma hipertensão, ele já tinha insuficiência coronariana, uma fração de ejeção já conhecida, reduzida de 30%, estenose aórtica moderada, dislipidêmico, diabetes, osteomielite, obesidade, tinha insuficiência renal crônica, dialítico e uma paraplegia por uma meningite em 2021. Do histórico e do motivo da internação dele, onde aconteceu o evento, né? Então, em janeiro, ele já era um paciente conhecido, já internou algumas vezes. Então, em janeiro de 2025, ele teve uma PCR em AESP durante um procedimento anestésico, né, para a realização de um eco transesofágico. Retornou no primeiro ciclo. Em junho de 2025, fez o cateterismo, né? Então, foi evidenciado um padrão triarterial, então, sem a intervenção, né? Então, esse paciente já foi aí conhecido como um paciente, de fato, com uma importante oclusões aí arteriais. E amputação de pé esquerdo, por complicações da diabetes. E aí, no dia 6/10, esse paciente interna para trocar o catéter de diálise dele, devido a um fluxo insuficiente na sessão de diálise, que ele também fazia aqui com a gente, tá? Pensando aí, então, em toda a parte de internação até o desfecho, né, desse paciente, eu vou passar pela linha do tempo dele, tá? De uma forma reduzida aí para evidenciar aí alguns pontos importantes do atendimento. Então, aqui, no dia 6, ele é admitido na observação do pronto-socorro, já com essa programação de confecção de acesso de diálise, né? Para colocar um permicate aí, por conta de um permicate que tinha já na femoral com canfistruço. Após a sessão de diálise, e aí foi solicitada a internação desse paciente. Ele chega para a gente, então, aqui, quando vocês veem os sinais vitais dele, sem sinais vitais dignos de nota, não consigo aqui. Só que ele já tinha aí alterações laboratoriais que são compatíveis com a clínica dele, né? Então, create de 6,04, ureia de 87, uma glicose de 181, HB de 9,4. À noite, quando esse paciente é admitido na UTI, ele está calmo, está acordado, comunicativo, mantém o permicate à direita, mantém uma colostomia à direita e tem as lesões ali no calcanhar direito e pé esquerdo. Dia 7, durante a manhã, na unidade de internação, ele recebe a visita da equipe médica, já é prescrito, né, a terapia de hemodiálise para ele, que vai iniciar no dia seguinte. E aí, com essa programação de troca de permicate, ele é avaliado pela avaliação pré-anestésica, né? E aí não se evidencia risco cirúrgico. Relacionado à recomendação ou critérios clínicos, né, para a UTI, a médica marca aí erroneamente ASA 4, tá? E o planejamento, então a classificação de fato do ASA dele é 3, e no sign-in ali dentro do procedimento, ele é classificado como ASA 2, tá? Se alguém quiser contribuir durante a conversa, podem ir falando, tá, pessoal? Então, à tarde, então, às 13h30, ele é admitido lá no centro cirúrgico para essa colocação de shunt definitivo. É realizada uma arteriografia que evidencia algumas oclusões venosas, e aí é colocado esse catéter em veia subclávia direita num local que a gente fala que é não habitual, porque não conseguiu progredir adequadamente para o local onde deveria estar, tá? Mas foi feito raio-x e o catéter foi liberado porque ele tinha aí, ele estava bem funcionante, mas o da femoral também foi mantido por conta desse local aí inadequado, tá? E aí ele mantém também aí com os parâmetros de sinais vitais estáveis. Dia 8/10, às 6 da manhã, esse paciente realiza diálise pela manhã, sem intercorrências, mantém estável hemodinamicamente, não tem queixas, e aí há uma programação de angioplastia devido às oclusões dele, para garantir um acesso aí em um local adequado posterior, tá? E aí aguarda questões aí burocráticas do convênio.
9/10 às 7h30, então, no centro cirúrgico, ele é admitido na sala híbrida, a avaliação pré-anestésica também sem risco cirúrgico, sem critérios para UTI, mas no planejamento ASA 3 e no sign-in dentro do procedimento, um ASA 2. Às 8h45 é iniciado o procedimento, não houve nenhuma intercorrência, tá? Às 11h15, ele é admitido na unidade de internação, então, neste POI, né, de angioplastia da veia inanimada direita e na veia subclávia, tá? Colocou o stent e houve a troca desse catéter, mantendo em veia subclávia direita. Foi retirado o catéter de longa permanência da femoral direita. Evoluindo, esse paciente, então, é avaliado pela nefro, que relata ali no dia 10, durante o dia, um episódio pontual, tá? De tosse e desconforto respiratório, foi só instalado um catéter, atendimento pela físio, e aí esse paciente não teve outras intercorrências. O relato, né, de um paciente que ele não era colaborativo e, novamente, não pesou. Então, ele tinha um histórico de, algumas vezes, ele negar algumas indicações terapêuticas, tá? Realizado raio-x com presença de derrame pleural, né, nesse contexto aí respiratório, e aí os laboratoriais de controle já veio com uma PCR um pouco mais elevada, então de 15. Na hemodiálise extra, foi feito para controle do volume desse paciente. E em discussão entre as equipes, houve uma programação aí de alta. Nada documentado, já pensando nessa programação, tá? No dia 11/10, esse paciente iniciou a hemodiálise e ali no final da manhã foi finalizada essa sessão. Teve um episódio de hipotensão durante a diálise que foi revertido com expansão de soro fisiológico 150 ml. Foi avaliado pelo nefro, né, no momento da visita. Então, na avaliação das lesões que ele tinha, foi evidenciado uma lesão ali com secreção e odor fétido, então optou-se pelo histórico também de PCR aumentada, solicitar avaliação da infectologia, tá? E além disso, solicitado aí um Doppler arterial bilateral. O infecto avaliou, é um paciente já com colonizações, né, anteriores, falência vascular por trombose, já conhecida, e foi discutido a introdução de antibiótico, mas não realizado pela estabilidade clínica do paciente naquele momento, tá? Então, do dia 11 ao dia 12, então, às 4h30, o paciente acorda, ele verbaliza algo ali incompreensível pelo cuidador que estava no quarto e volta a dormir. Isso segundo o cuidador, tá? E às 5h39, quando a técnica entra no quarto, encontra o paciente parado, então é imediatamente acionado o código azul, realizado o atendimento conforme as nossas aí protocolos institucionais, tá? E aí esse paciente foi evidenciado o ritmo de assistolia, não evoluindo em outro ritmo durante o atendimento e sem retorno da circulação espontânea, tá? E às 6h01 foi constatado o óbito, tá bem? Durante aqui essa linha do tempo, há algo que chamou a atenção de vocês, que vocês querem falar? Continuo. Posso continuar? Então tá. Então, a partir disso, obviamente, a gente vai levantando evidências durante ali a fala, até para contextualizar tudo e ali formar, né, uma linha de raciocínio para quem não viu o prontuário e está entendendo qual o desfecho aí desse caso, tá? Então, aqui também trago para vocês, aqui, ó, no dia 12, tem uma anotação de sinais vitais das 2h, embora, né, tenha registro das rondas e anotação dos sinais vitais, a gente não evidenciou a entrada no quarto do paciente por câmeras, tá bom? Então, o colaborador responsável ficou aproximadamente ali 7 horas sem a visita de alguém de ronda no quarto, tá? Outra coisa importante foram as anotações também. Então, anotações aqui às 23h30, né? Então, houve a ronda.
E aí, à meia-noite, às 2 e às 4, anotação de ronda do paciente que entra no quarto, né? Porém, não foi evidenciado em câmeras de segurança que a gente tem acesso, tá? Às 5h35, então, que aí é o relato, né? De que entra no quarto, o paciente está descorado, sem movimentos respiratórios, a ausência de pulso, já é comunicado imediatamente o enfermeiro responsável do setor e acionado o código. E aqui, relacionado aí aos atendimentos também, então, o time de resposta rápida que veio atender relata, né, que recebeu o acionamento, chega no leito, o paciente já estava em PCR, em assistolia, em seguida chega um colega, né, para auxílio, foi realizado 8 ciclos, sem sucesso, e o óbito constatado a 6:1. E aqui também mais uma anotação do time de resposta rápida, então físio e enfermeiro que vão até o local. E aqui em tempo essa anotação de quando o cuidador relatou que o paciente acordou, né, durante a madrugada, tá? Então, a partir dessas evidências, a gente começa a estratificar e ver qual foi o principal fator que contribuiu para esse evento, se a causa é associada ou não, e aí eu chamo o Lu para contribuir aqui com a gente. Ótimo. Obrigado, Evelyn. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença, né? Só corroborando aqui com a fala da Mai também, considero esse momento aqui super importante dentro de uma evolução de cultura de segurança, e a gente vem com agendas recorrentes esse ano, que a gente está falando muito sobre resgate de cultura, cuidado com o colaborador, de aproximar a comunicação, e eu vejo esse evento aqui como mais um momento de cuidado com o colaborador, uma vez que a gente traz aqui de forma transparente, né, todo um processo de análise de um evento adverso grave, que, como a Mai colocou, é um processo super sensível, e a gente traz aqui de forma super transparente para apresentar com todos. É importante que todos tenham conhecimento de como que funciona esse fluxo, para que tenham segurança, né, dentro de cada um de vocês, né, e eu vejo aqui muitos coordenadores, muitos enfermeiros 3, que são figuras representativas de liderança junto às nossas equipes, para que a gente possa levar tranquilidade, né, para que eventos como esse sejam sempre notificados, né, que oportunidades elas sejam sempre reportadas para que a gente dê continuidade aí na evolução da nossa cultura de segurança, tá? Como a Evelyn trouxe também no início, a gente tem algumas entradas desses eventos, né, sejam por notificações, PCR em unidade não crítica, né, como é esse caso aqui, 100% dos eventos eles são analisados a priori dentro dessa metodologia de eventos adversos. Mesmo que não tenhamos oportunidades, mas por se tratar de uma PCR em unidade não crítica, a gente avalia ali para a gente entender se a gente tem oportunidades ou não do processo, como a Maiana também já mesmo disse, né? O desfecho final de óbito deste caso especificamente, né? Não foi atrelado às oportunidades discutidas aqui e apresentadas do processo, mas que poderiam, em outros casos, serem associadas e a gente ter aí uma correlação de oportunidades, tá? E antes de passar aqui para a gente abrir para as oportunidades propriamente ditas, né, eu queria abrir para uma interação, né, e novamente, gente, aqui não tem certo, não tem errado, é exatamente dessa forma que a gente faz quando a gente vai analisar o evento, frente à linha do tempo, né, e frente às evidências que a Evelyn apresentou aqui, né, o que chama atenção nesse caso? Né? Gostaria da participação de vocês. Tá? Antes de abrir aqui a análise que a gente acabou evoluindo propriamente dito. O que chama atenção para vocês? Eu acho que o que chama mais atenção é o registro de algo que não foi realizado, né? Então a gente aprende isso na nossa formação, de que eu só registro o que eu faço, né? Eu não registro o que o colega fez ou algo que não foi realizado. E aí chama bastante atenção a gente ter registrado algo que a gente não fez. O que mais?
Eu acho que até pegando o que a Kellen falou, né? Na verdade, além disso, né, de registrar o que não é realizado, até para a gente, enquanto liderança, desperta a reflexão de que às vezes a gente fica criando, né, protocolos, fluxos e rotinas, e que será que na ponta isso funciona, né? Porque a gente tem a rotina estabelecida, a ronda de duas em duas. Mas, de fato, isso está inerente ali na equipe, né? Tem a mudança de decúbito, a prevenção de lesão de duas em duas. Mas, de fato, isso está intrínseco na equipe, né? Então, antes da gente criar novas rotinas, do quanto que a gente também tem que olhar se o básico, né, o mínimo ali está sendo cumprido, né? Perfeito. O que mais, gente? Time da unidade, frente aos nossos processos e protocolos, como a Patrícia colocou aqui, né? Existe muita questão, novamente, né, entre aquilo que está descrito como boa prática e a gente sabe das nossas dificuldades na ponta no dia a dia também, né? É, como que vocês enxergam isso no nosso dia a dia, né? É, oportunidades como essa aqui reportadas acontecem de forma recorrente, na opinião de vocês? São fatos isolados, né? Queria escutar um pouquinho a percepção de vocês nesse sentido. Lu, só antes dessa sua pergunta, acho que um outro ponto, e aí não especificamente só dessa ACR, mas de todas, o quantas entrevistas precisam ser feitas para a gente entender o que aconteceu dentro da linha do tempo, porque os registros são falhos. E eu não estou falando só da enfermagem, estou falando da equipe assistencial como um todo. A gente não consegue entender a linha do tempo, então hoje, dentro dessa metodologia, não ter entrevistas ficam lacunas importantes do que aconteceu na linha do tempo daquele paciente durante sua internação. Perfeito. Uma contribuição? Natália? Cadê? Eu acho que coloca pra gente que o paciente que ele é resistente, a gente tem que ser mais insistente com esse paciente. Então, assim, às vezes é um paciente resistente que é um pouco grosseiro e hostil com a equipe, e aí as pessoas evitam de entrar nesse quarto justamente por conta disso. É justamente esse paciente que a gente tem que assistir mais de perto. Porque apesar dele não desejar que as pessoas entrassem ou não desejar que fossem cumpridas as coisas assistenciais que precisavam ser feitas, a responsabilidade ainda é nossa e ele está dentro de um hospital. Então a gente precisa deixar isso bem claro para esses pacientes. Então acho que esse foi um desafio também. Esse ponto que você colocou, Nath, é super importante, né? Porque a gente acaba tendo um ponto de ancoragem aí, né? De evitar esse contato direto com o paciente. Só até aproveitando, não faz ligação com esse caso direto aqui, mas nós tivemos um outro caso de deterioração clínica dentro da unidade de internação, que também evoluiu com uma CR, né? E um dos principais pontos de ancoragem foram justamente esses: a dificuldade de manejo com o paciente, e isso registrado diversas vezes, inclusive em prontuário, tá? Então, esse com certeza é um ponto super importante, porque acaba passando desapercebido as oportunidades claras ali de deteriorização clínica desses pacientes por conta desse viés que a gente acaba impondo aí do processo. E até complementando a pergunta do Lu, pode ser até uma pergunta retórica, tá? Mas na apresentação da Evelyn, ela traz ali que esse paciente ficou sem ninguém entrar no quarto por 7 horas. Isso é normal na unidade de vocês? Aqui tem uma questão importante, gente, que assim, existem os protocolos, né, que eles são desenhados com base em diretrizes, com base em eventos como estes, né? Criam-se ali as ações, né? Mas será que para o colaborador que está lá na ponta, ele tem a real noção do impacto, né? Do porquê essa ação da ronda de 2 em 2 horas, do porquê dessas ações, sejam elas quais for, né? Por trás tem um motivo, né? E geralmente os motivos são eventos adversos que já ocorreram em algum momento,
onde a partir desses eventos adversos, essas ações elas foram derivadas, né? Então, este momento aqui, ele cabe também como um momento de sensibilização para todos nós, né? Para que este time aqui depois possa levar isso até a ponta também. Novamente, aqui a gente não está apontando fatores individuais e pessoais, profissionais de nenhum profissional, né? Mas sim as falhas inerentes ao processo, de um processo que já está estabelecido, né? Acho que está sem áudio. Eu cheguei um pouquinho atrasada, não ouvi se o paciente estava em isolamento. Me parece possível, né, um paciente dialítico. E eu fico me perguntando se isso também, porque a gente tem uma dificuldade maior de acessar o quarto do paciente em isolamento, precisa se paramentar e tudo mais. E tem alguns trabalhos que mostram isso, né, que pacientes em isolamento acabam algumas vezes sendo negligenciados por conta disso. Talvez estava. Cris, ele era multi-R já conhecido, então, de diversas internações. Ele estava em isolamento. Mas esse é um fator super importante que eu não me recordo da gente ter levantado como uma possível barreira, digamos assim, causa, enfim, durante a análise, tá? E mais um ponto, esse momento também é justamente para isso, tá, gente? Para, a partir da análise, por isso que é importante a participação de vocês, e principalmente que vocês estão ali no dia a dia e conhecem as dificuldades e as dores, de algo que talvez tenha passado desapercebido pela gente. E esse pode ser um viés importante que não foi discutido em nenhum momento. O que mais? Mais alguma contribuição? Por favor. Meu nome é Camila, eu sou nefrologista. E eu eu estava acompanhando, né, o Roberto. Inclusive, ao final da internação, fui eu que falei para o vascular não dar alta para ele, porque teve aquela PCR elevada. Eu olhei, abri o curativo e olhei. Enfim, no fim ele ficou mais uma noite e morreu no dia seguinte, né? E dentro da discussão que vocês estão fazendo, eu acho que assim, ele tinha cuidador 24 horas. Então, talvez você, né, para o colaborador, você acaba delegando pelo fato de que tem alguém no quarto, né? Então, o paciente não está desassistido totalmente. Então, enfim, talvez, eu acho que nesse caso, talvez influencie bastante. É um paciente até que foi discutido alta, né? Então, será que já pensaram, o paciente está muito bem? Enfim, pensando em possibilidades, né? Assim, eu até vim participar da reunião porque eu comecei a assistir de longe e eu percebi que era o Roberto. E aí eu fiquei realmente interessada, né? Porque o caso dele, para a gente, do ponto de vista médico, no final, a gente chegou à conclusão que foi um evento cardiovascular, alguma coisa que realmente era irreversível, enfim. E assim, no fim, eu dei graças a Deus que a gente não deu alta, senão ele teria morrido em casa. E aí, para a gente entender, ou descobrir, ou dizer que a gente não tinha dado uma alta de forma incorreta, aí teria sido muito mais complicado, né? Mas bom, era isso. Não, perfeito, doutora. Obrigado aí pelas considerações. E as análises dos potenciais eventos adversos, né, eles também servem para isso, como a gente mesmo disse, né? Todas as oportunidades que a gente vem apresentando aqui até agora, nenhum delas teve correlação direta com o desfecho final, né? Como a gente vai apresentar aqui, a gente vai estar expondo também qual foi o parecer final do especialista, não tem correlação, mas não deixam de ser oportunidades super importantes, né, que em outros casos, como já houveram, né, a ausência, por exemplo, de uma ronda, né, ou de uma ação assistencial efetiva, poderia ter levado aí a uma não detecção precoce de uma deteriorização clínica e, com isso, uma oportunidade desse paciente, tá? Vou seguir aqui. Opa, pode complementar. Então, pessoal, só para então a gente fazer o fechamento, né? Todas as nossas análises a gente também vai se embasar, se respaldar dentro dos nossos protocolos, tá? Então, relacionado ao atendimento, se foi assertivo, se todas as condutas que foram descritas e estabelecidas estavam e foram praticadas, né, naquele momento. Então, trago aqui, né, a questão do acionamento do código azul, que foi feito aí corretamente, assertivamente.
embasado, né, em toda a corrente de sobrevivência da American Heart Association, porém, o nosso protocolo de ronda assistencial, então, de acordo com o perfil do nosso paciente, que era um paciente no qual ele tinha ali um Braden alto e muito alto, a ronda deveria acontecer a cada 2 horas, o que não ocorreu, tá? E só para a gente finalizar, então, além, né, desse fórum com vários especialistas que a gente tem para discutir esses fatores contribuintes, ainda há o pedido de parecer de um especialista, tá? De um médico especialista para contribuir e ter um olhar ali sem viés de que não ali atendeu o paciente, não sabe quem são os envolvidos do caso, tá? Então, aqui a gente contextualiza para ele, traz as informações clínicas, e aí as perguntas para esse especialista foi: qual a provável causa dessa PCR, né? Então, ele traz epidemiologicamente as principais causas de óbito nesse perfil de paciente são cardiovasculares, sendo TEP, IAM ou mesmo arritmias ventriculares uma causa comum, né? E considerando o caso no paciente com doença renal crônica em diálise, bem como manipulação cirúrgica in situ venoso, entendo que TEP seria uma causa mais provável, seguida de IAM, considerando presença de aterosclerose documentada. Não há evidência de arritmia ventricular, mesmo durante monitorização para ato cirúrgico, ou mesmo de triggers para arritmia, tais como hipercalemia ou acidose. Assim, entendo que as arritmias secundárias e a doença renal crônica seriam uma hipótese menos provável. Fica claro o aumento de PCR associado à infecção provável, né, do calcânio. No entanto, a evolução desses casos normalmente seguem com hipotensão, choque séptico, delírio, febre, né? E ainda que a morte súbita possa derivar da sepse, não seria uma condição mais provável ainda. Então, a gente fica com as questões de TEP e AM, né? Relacionado à próxima pergunta, houve falhas assistenciais que contribuíram diretamente para a ocorrência deste evento? Se sim, quais? Então, o parecerista relatou que não entende que houve sinais ou sintomas que orientassem a progressão da investigação de TEP ou IAM, então questões, né, de sinais e sintomas, alterações de sinais vitais ou até a deterioração clínica que a gente evidencia com o NIOS, né? A despeito aí da dispneia, não havia taquicardia ou instabilidade, ou outro sinal que direcionasse para um diagnóstico relacionado à TEP, naquele momento, tá? A piora em questão foi súbita, não havendo elementos prospectivos que possuíssem aí, né, apoiassem a investigação ativa de uma complicação cardiovascular. E aí, por fim, considerando a circunstância apresentada, poderia ter sido feito algo para diminuir o risco ou evitar o evento? Em termos de cuidados, entendo que não havia elementos que direcionassem o paciente, né, para UCI ou UTI, porque ele não tinha critérios. Entendo que pacientes com doença renal crônica, história de uma insuficiência coronariana, PCR, uma parada cardiorrespiratória prévia, idealmente deveriam ter monitorização por telemetria, mas ainda assim entendo que, considerando os sinais vitais, a alocação IUI foi adequada, tá? Então, aí corrobora também com o que a Mai disse, que apesar da gente ter oportunidades importantes, né, as nossas fragilidades não decorreu, por sorte, no desfecho desse paciente, tá? Agora eu vou chamar o Lu para finalizar. Então, passando aqui, né, os fatores contribuintes que a gente acabou encontrando aí nessa análise. Então, eventual atraso na identificação de deterioração clínica, técnica de enfermagem encontrou o paciente já em PCR, não identificando previamente essa deterioração. Não aferição de sinais vitais no horário ali das 2 horas da manhã, verificado pelas imagens de câmeras que não houve entrada no quarto no período referido. Haviam-se registros em prontuários, porém a gente acabou não evidenciando de fato a verificação desses sinais vitais. A não realização da ronda assistencial por um período de 7 horas, novamente, verificado pelas imagens das câmeras, que não houve ronda assistencial no período de aproximadamente 7 horas. Entre 22h14 e 5h36 da manhã, mesmo paciente com Braden severo, indicação de ronda assistencial de 2 em 2 horas, como a Evelyn já mencionou que refere ao nosso protocolo.
Aqui são outros achados que a gente vai achando durante essa jornada, né? Porque durante a análise do evento, a gente avalia a jornada como um todo. E dentro da análise dessa jornada, novamente, um fator que não contribuiu em nada para o desfecho do paciente, mas nós identificamos ali no processo, né, de classificação anestésica, documentos diferentes com classificações diferentes em momentos ali muito próximos, né? Não que essas avaliações elas não possam divergir, mas uma vez que elas venham a divergir, a gente tem que ter uma justificativa o porquê ou não da mudança dessa classificação em um momento para o outro, né? Então, nos dois momentos ao qual esse paciente foi submetido ali a um procedimento cirúrgico, nós tivemos ali documentos distintos com avaliação de ASA entre 2, 3 e 4 nessa jornada. Então, isso aqui foi um achado além, né, que não contribuiu, mas que vem a ser uma oportunidade que a gente vai listar, inclusive, aqui nas ações, para que a gente possa evoluir aí com uma melhora, né? Em relação ao registro das informações não verificadas e realizadas de rondas, há registro da ronda e anotação dos sinais vitais à meia-noite, às 2 e às 4, porém não evidenciado na entrada do quarto pelas imagens nas câmeras. E, inclusive, desses registros à meia-noite e às 2, eles são executados ali praticamente em tempo real, que foram realizados ali basicamente no mesmo período, porém das 4 horas ele é realizado a posterior. Se eu não me engano, ali por volta das 6h30 da manhã, inclusive quando já havia declarado o óbito do paciente, tá? A partir daqui, a gente traz todos esses fatores para o Chikawa, dividindo aqui entre oportunidades de estrutura, protocolos, fatores individuais, comunicação com a equipe, paciente, ambiente de trabalho. A gente relaciona essas oportunidades, no caso aqui, né? A grande maioria acabou sendo classificada aqui dentro de fatores humanos individuais e como complementar essa questão da avaliação anestésica, como eu já trouxe anteriormente para vocês. E a partir de toda essa análise, tá? Ao final, né, a gente acaba evoluindo através dessa matriz, né, onde a gente classifica a partir do incidente. Se nós tivemos uma circunstância de risco, uma quase falha, um incidente sem dano ou um evento adverso grave, né? Um evento adverso, desculpa, a partir do evento adverso, se ele foi leve, moderado, dano grave ou óbito, né? Como nós já antecipamos aqui, né? Não houve correlação do óbito com os achados específicos do processo assistencial desse paciente, então acabou que aqui não teve nenhuma correlação, tá? Você quer complementar, mãe, essa matriz? Não, a matriz aqui é só para vocês entenderem que existe uma classificação padronizada pela Organização Mundial de Saúde, então a gente não vai lá e define o que que é. Existe uma linha objetiva aqui para a gente classificar esse evento, tá? E a partir daqui nós saímos com as ações, né? Então, no que tange ali o eventual atraso na identificação de deterioração clínica, né? O feedback para todos os colaboradores, né? A pauta dentro dessa ação que a gente está fazendo aqui agora, que é a primeira sessão clínica, onde a gente traz a discussão aqui de um caso de evento adverso e que a gente vai começar com essa ação aí a cada 2 meses, né? A importância é que a partir daqui a gente desdobre essa comunicação desses achados e essas oportunidades também junto às nossas equipes. No que tange ali a não verificação dos sinais vitais ali às 2 da manhã, né? Incluir na sinalização automática de horários de rondas no painel assistencial do MV, integrando as prescrições de enfermagem baseadas em news e protocolos assistenciais que indicam a necessidade de sinais vitais ou intervenções, né? Em relação à não realização da ronda, novamente, incluir a sinalização automática dos horários da ronda no H21, passagem de plantão, integrando a prescrição de enfermagem baseada em news e protocolos essenciais que indicam a necessidade de sinais vitais ou intervenções, são 2 ações que irão apoiar, né, o processo assistencial. Mas, novamente, né, a partir do momento que eu, no caso aqui, eu registro que eu evidenciei uma assistência e não prestei, foge desse contexto.
tá? São ações aqui que contribuem, mas não mitigam em 100%, porque a gente não consegue cercar 100% as ações individuais aqui de cada profissional, tá? A questão da classificação anestésica divergente, como eu já mencionei aqui anteriormente, que foi um achado aqui na jornada, a realização da orientação com o anestesista envolvido. Em relação às informações registradas e não realizadas, né, a partir das análises de evento, caso caiba a aplicação de uma matriz que a gente chama aqui de matriz de cultura justa, a gente acaba passando e permeando por essa matriz de cultura justa, que na verdade é uma metodologia já estabelecida, onde a partir dos achados a gente passa aqui por ela para classificar qual ação que será realizada ou não de forma individual ali junto aos profissionais envolvidos no processo, tá? Você quer explicar aqui dessa matriz, Mai? Quer passar por ela? Na verdade, assim, essa matriz não é o foco. Possivelmente vocês vão ver ela em outros momentos. Acho que a gente até teve algum fórum para falar sobre ela. Mas o que é importante a gente falar sobre ela? Que não adianta, toda vez que a gente analisa evento, vou fazer uma pergunta. Durante toda a apresentação aqui, vocês viram o nome do profissional envolvido? Vocês imaginam quem seja? Não é nosso foco. A gente não quer saber quem errou. Inclusive, a gente se culpa muito enquanto instituição quando a gente chega nesse momento que foi falha humana. Porque a gente tenta olhar para os processos e modelar eles de forma que facilite para o profissional não errar. Então, o que ela traz? Toda vez que a gente melhora os processos, sistema, protocolos, a gente está pensando em segurança. Mas se o profissional não agir, burlar as barreiras ou quebrar, não vai adiantar. Então, é muito dolorido, tá? Para a gente, quando a gente chega nesse momento da cultura justa, que é quando, assim, existem falhas no processo, obviamente, muitas coisas ali contribuem, mas existem casos que o profissional deliberadamente age com insegurança e coloca em risco o paciente. E aí a gente não pode admitir, certo? Tem pacientes que vão a óbito por conta disso. E aí existe essa matriz aqui, que é para nortear, para não ter nenhum ali julgamento de valor, qual seria a medida disciplinar aplicável. Não é em todos os casos que a gente aplica ela, tá, gente? A partir do momento que a gente entende que a causa raiz foi uma falha de processo do sistema, isso aqui já é jogado fora. Mas quando surge ali que a causa raiz foi de fato uma quebra de barreira do profissional que não teve nenhuma situação atenuante, não pensem que a gente não considera dimensionamento de pessoas, capacidade para o cargo, tudo isso está avaliado. Mas quando chega lá na ponta que de fato foi uma questão pessoal, a pessoa agiu com violação, a gente precisa vir para essa matriz. E aqui a gente passa por, então, 4 testes, que ali se o teste de dano intencional, se esse profissional tinha alguma incapacidade, se a tarefa, os processos, os protocolos existiam, e o teste de substituição, que é se tivesse um profissional com as mesmas características, ele também faria. A gente chega aqui no resultado, que pode ser má intenção, enfraquecimento, erro humano, violação ou falha de sistema. Então, não vou me ater aqui agora, mas só para vocês saberem que a gente, muitas vezes, tem um caso de responsabilização que precisa ser aplicado. Acabou a última? E é isso. A gente já está em cima do horário, mas acho que foi legal, né, gente? Ninguém que está... Que bom. Só para saber assim. Eu vou abrir já para vocês falar, mas acho, de novo, que é um momento importante aqui da consolidação da nossa cultura de segurança. Eu acredito fortemente que quando a gente compartilha aprendizados como esse, com assuntos sensíveis, a gente inicia um processo de transformação, que as pessoas recebam isso com um compromisso, entendendo que isso aqui é em prol da segurança do paciente. Então, que a gente saia daqui com um olhar, mas pensando no risco, né? Pode acontecer de novo, mas eu tenho certeza que quem está aqui, peço que multipliquem essas lições também, sempre lembre disso. Então, se for alguma situação que impedisse de fazer a ronda, levanta a mão, sinaliza para a gestão, mostra a dificuldade, mas não deixa de ter essa omissão de cuidado, que isso pode provocar, de novo, um dano grave aí para o paciente. E só fazer uma última complementação, que não é o objetivo final aqui também, mas assim, só para fazer uma correlação, porque a gente vem falando bastante também da nossa cesta de indicadores assistenciais estratégicos, e aqui nós temos 2 processos assistenciais que fazem parte diretamente da nossa cesta de indicadores assistenciais estratégicos, que são os eventos adversos com desfecho dano grave ou óbito, que não foi esse caso, mas caso fosse,
pontuaria dentro desse indicador, e PCR em unidade não crítica também é um indicador que faz parte da nossa cesta de indicadores assistenciais estratégicos, só para trazer correlação, porque às vezes a gente fala muito pouco sobre essa correlação dos nossos indicadores, e para trazer luz aqui para vocês isso também. Não foi, mas teria o terceiro que foi o de lesão, né? Porque falharam no protocolo da mudança, e isso poderia trazer aí. Isso. Alguém quer complementar? Vem cá também, né? Pessoal, primeiro, parabéns aí pela iniciativa. A gente discutiu essa iniciativa, que eu acho que ela é um momento, acho não, tenho certeza que ela é um momento muito rico de troca e grande reflexão. E aí, hoje eu estava falando com a Ellen ali, que eu fui no Corém, renovar minha carteirinha e buscar a carteirinha, né? Que, aliás, eu saí horrorosa na foto. Meu Deus do céu, por que eu não me preparei? Senhor Jesus, essa foto vai ficar estampada, vai para tudo quanto é canto, e eu saí Todas toda as amassada. operadoras do Para país, todas as operadoras do país, inclusive eu estava com essa mesma camisa, né, que eu me dei conta. E aí, o Corém está passando por, fazia muitos anos, graças a Deus, né, que eu não ia no Corém, ele está passando por reforma no prédio. E aí, na frente, o Corém está fazendo 50 anos, né, o Corém São Paulo. E na frente, como é que eu falei? Não usei tantas palavras, tinha como se fosse um negócio instagramável para tirar foto, E aí, tinha uma profissional, né, não sei se é auxiliar técnico ou enfermeira, super jovem, você vê que é nova de carreira, aquele brilho no olhar, né, que em 2 minutos cai, né, quando ela entra no hospital. E aí ela estava toda feliz tirando fotos, acho que mandando para a mãe, né, para o namorado, para os amigos. E aí eu fiz uma reflexão que tem bastante consonância aqui. A gente, quando se forma, a gente não imagina o peso daquilo. E eu estou falando da área da saúde. E vou falar de enfermagem porque é o que nós somos, né? Pelo menos, vou falando por mim. 25 anos de formada, a gente não imagina o tanto que a gente vai viver de adversidades e o peso que é lidar com a vida humana, né? A gente acha que sabe lá na faculdade, quando a professora fala, e você fala lindo, maravilhoso, você entra na formatura com a lâmpada, colocando a mão na frente, fazendo o juramento, e a equipe de saúde, né? O fisioterapeuta, o nutricionista, o médico, o psicólogo e tantos outros profissionais importantes aí dentro dessa jornada. E aí, quando a gente olha uma sessão dessa e ver que a gente está registrando o que não está fazendo, isso é surreal, né? E mesmo a vida acontecendo, tantas coisas, né, que acontecem no nosso dia a dia, é a mesma coisa que a gente ir lá na delegacia falar algo que não aconteceu. E aí aquela pessoa ser presa por uma inverdade. E a gente vai... E quantas vezes a gente vê na internet, né? A pessoa jurando que foi ele. E as pessoas presas injustamente anos e perdendo aí os anos da sua vida. Então, essa é uma analogia. Será que nós, como pessoa física, faríamos isso? Ir lá na frente do juiz dizer que a Adriana fez isso comigo e eu sei que ela não fez? Sem pensar no impacto que a gente está causando na vida dela? É a mesma coisa. Quando a gente registra algo que não fez, ou quando a gente não registra algo que fez, esse é o impacto. A gente está dizendo na descrição que fizemos algo que não fizemos. E isso, acima de tudo, é antiético. Então, a ética ela tem que ser prevalente, é um valor que ele é inerente, ou deveria ser inerente perante um profissional, uma pessoa. Então, eu só queria trazer essa reflexão. Indo no Corém, isso me trouxe um peso. Eu falei para a Ellen que eu fiz isso e fiquei olhando essa profissional e pensando, ela não imagina. Então, pessoal, aqui fica essa reflexão no sentido de que, dentro das nossas discussões, dentro do time da físio, dentro do controle de infecção, dentro das áreas assistenciais, como é que a gente leva isso cada vez mais para um ser humano tão difícil hoje de lidar na prática, que é o que a gente vem vivendo, eu, pelo menos, assustada com tantas coisas que a gente tem visto aí nesse mundo de meu Deus. Então, fica aqui esse aprendizado, essa reflexão. Obrigada.
Eu só quero dar um depoimento rápido e parabenizar por esse momento, porque há muitos anos atrás, em outra experiência, eu lembro de quando essa iniciativa começou em uma outra instituição, né? E por mais que eu tenha zero predominância técnica, né, sobre os temas, a gente vai aprendendo. Aquela discussão me trouxe, aquele momento, né, a simbologia dessa agenda me trouxe a segurança de que eu estava num lugar seguro e que, de todas as formas, cobria e discutia processos assistenciais com devido rigor e como é que a gente melhora e transpõe isso na ponta, né? E quando eu vi o convite da sessão, eu falei, puxa, é sobre isso, né? A gente está nas discussões dos eventos, ali no dia das entrevistas, monitorando, mas saber que isso desce para a ponta e que é uma prática, eu acho que é a maior construção e o valor de excelência de uma instituição. Então, mesmo como operações, né, e de novo dando suporte, eu amo, assim, eu sou apaixonada pela estrutura como a assistência é performada, né, sobre todas as questões de pesquisa científicas, mas a estrutura que permeia e que propicia para o profissional de saúde ser capaz de revisitar isso periodicamente com o devido crivo, com a devida acurácia e que faz com que nós sejamos melhores porque a gente está falando da vida das pessoas, né? Então quero parabenizar, dizer que eu sou fã disso, deste momento e da gente ter essa responsividade no trabalho e ter a maturidade para discutir, entender que é sobre o processo e para que a gente seja melhor cada vez mais. Obrigada. Bom, pessoal, acho que é isso. A gente já passou do horário aqui. Então, obrigada, Lu, obrigada, Evelyn, pela primeira apresentação e a gente se vê no próximo encontro.